Como Esdras disse, eu faço parte de uma banda e assim, não se preocupem, infelizmente a banda não pôde vir, eu não vou cantar aqui para vocês, porque talvez não é o estilo certo para o lugar, para o momento, mas eu vou encenar um pouquinho o show para vocês, eu vou mostrar um pouquinho como é que é a banda, já que a banda não veio, eu vou tentar representar a banda toda como um homem só, pode ser? Então tá bom, eu faço parte de uma banda que é uma performance psicodélica experimental, hardcore, punk teatral circense. E nós acreditamos apaixonadamente no poder da mensagem da cruz. Nós acreditamos que essa mensagem não é para ser falada apenas dentro de uma igreja, mas é que ela tem que ser cantada e gritada em todos os lugares, nas praças, nas casas de show, nos festivais de rock, de qualquer estilo de música e em todos os lugares do mundo. Então a gente como banda começou com um propósito, nós não vamos tocar em igreja. Por isso que a minha banda não está aqui hoje. Nós começamos com esse propósito, a gente não vai tocar em igreja. E nós não vamos tocar em evento cristão. A gente vai só tocar em lugares onde as pessoas não têm a chance de ouvir e de conhecer essa mensagem, que é a mensagem de Jesus. Então, no nosso show, a gente tenta falar um pouquinho sobre como é a realidade das coisas. Como é a realidade da vida, como é a realidade da nossa sociedade. Então a gente começa com uma música meio maluca, e a gente tem uma cortina bem grande cobrindo o palco, e a gente faz um teatro de sombras atrás, e aí eu uso uma máscara com uma luz bem forte assim, e aí a gente começa e ninguém está entendendo muito o que está acontecendo, mas a música é muito alta, e eu estou gritando, e as coisas estão acontecendo, e aí a gente começa a cantar uma música que diz assim, na ordem das coisas, quem é mais importante do que nós? Nossos direitos, nossas aspirações, nós não precisamos mais de figura religiosa ou de herói. Nós só precisamos de alguém para levar o lixo para fora. A gente diz isso não porque nós pessoalmente realmente acreditamos nisso, mas não é a realidade da nossa sociedade hoje. A realidade da nossa sociedade não é que eu estou no centro, que as minhas aspirações, os meus desejos é o que mais importa. E aí a gente começa a cantar sobre como as pessoas estão confusas espiritualmente hoje. Então, um membro da banda se veste meio que hindu, o outro meio muçulmano, o outro... E eu me visto de pastor. Você sabe como é que se veste de pastor? Eu coloco uma Bíblia bem grande, assim, um terno e uma gravata. E aí a gente começa a cantar sobre vários temas religiosos, e aí no refrão nós dizemos assim, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Porque as pessoas não dizem hoje assim, todos os caminhos levam para Deus. Não importa o que você acredita, é só você acreditar em alguma coisa. Para mim isso é uma grande confusão. Se eu não sei onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Mas se eu quero chegar em algum lugar, se eu sei onde eu preciso ir, eu preciso encontrar qual é o caminho certo. Qual é o caminho até lá. E aí a gente fala um pouquinho sobre como o materialismo tem tomado conta das nossas vidas. Então a minha esposa, ela se veste de manequim, e aí ela entra no palco assim, toda com uma máscara, com uma roupa assim, meio tipo Lady Gaga, tá ligado? E aí a banda, a gente se ajoelha em volta dela, e aí a gente começa a se prostrar assim, diante dela, como se ela fosse uma imagem, um ídolo do materialismo. E aí chega uma parte do show que começa a ficar mais sério. E o pessoal da banda me agarra, eles me prendem, eu fico preso a 2 metros do chão com correntes e ganchos. E aí a atriz, ela pega, me segura e ela corta o meu pescoço. E a gente faz uma encenação forte, com sangue, com efeitos, porque nós queremos tentar demonstrar, de alguma forma, que a morte de Jesus foi uma coisa horrível. Que ela não é apenas uma joia que eu uso em volta do pescoço, ou uma camiseta, ou uma imagem, mas que isso foi real. Que Jesus realmente morreu essa morte horrível. A gente faz esse show no palco, como eu disse, não em igrejas, mas em casas seculares, em casas de show, em festivais, em praças públicas. E nós demonstramos a morte de Jesus. E aí eu caio e eu fico deitado no chão. E o pessoal pensa que acabou o show, porque o vocalista morreu, né? Eu fico coberto assim. Mas aí quando você acha que acabou o show, eu pulo e me levanto do chão para mostrar como Jesus ressuscitou dos mortos. E aí eu falo assim, eu estou cansado dessa falsa liberdade. Eu estou cansado das mentiras e das piadas. Eu estou cansado da ironia e do cinismo. Está na hora da gente mudar o caminho que a gente tem traçado. Está na hora da gente conhecer a força máxima da vida. E Ele sempre esteve ao seu lado. Ele te ama incondicionalmente.
É Ele que quebra as correntes. É Ele que te dá liberdade de verdade. E o nome dEle. E nessa hora a banda para. E a gente fica em silêncio. O nome dEle. E a última palavra que nós falamos no show é que o nome dEle é Jesus. A gente não menciona Jesus antes. A gente fala o nome dEle por último. Por que a gente faz isso? Porque hoje existem muitas ideias negativas sobre Deus, sobre a igreja, sobre Jesus. Existe um preconceito, existe na mente das pessoas um obstáculo. As pessoas têm uma ideia de quem Jesus seja ou do que a religião seja, mas elas não sabem quem Ele realmente é. E essa é a nossa missão hoje, é a minha missão e a sua missão. Se você realmente crê nisso que eu estou falando, que Jesus realmente está vivo, então isso é uma realidade não só aqui dentro, não só nas canções que a gente canta junto aqui, mas isso é realidade lá fora, isso é realidade no seu trabalho, no teu estudo, nas decisões que você faz, isso é realidade na formação do teu caráter, isso é realidade quando vem aquele desafio de fazer o certo ou o errado, isso tem que ser realidade quando você toma grandes decisões da sua vida, o que você vai estudar, aonde você vai morar, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha, o que você vai fazer com a sua vida, com a sua família. A realidade do Deus vivo tem que estar presente em todos esses momentos. E se a gente realmente crê nisso, então nós temos que dar oportunidade para as pessoas que estão lá fora terem a chance de ter um encontro com Jesus real, como Ele realmente é, o caráter de Deus, a pessoa de Jesus. Se eu subo no palco e falo assim, galera, estamos aqui hoje para falar de Jesus, e se eu usar um monte de frase, um monte de coisa montada que eu aprendi, as pessoas vão continuar pensando Jesus da mesma forma. Mas se eu chego e demonstro e mostro quem Jesus é, e o que Ele fez, o amor dEle, o caráter dEle, a personalidade dEle, o jeito que Ele olha para cada um de nós aqui dentro, a forma como Ele nos ama incondicionalmente, como Ele chora pela injustiça no mundo, como Ele se ira com as coisas erradas que estão acontecendo à nossa volta, como Ele se entristece com a minha geração, que é uma geração que tem esquecido de Deus. Quando Ele olha dessa forma, a gente demonstrar esse Deus que se importa, esse Deus que está próximo. Então a gente tem descoberto que as pessoas com o coração mais duro, que estão mais longe de Deus, querem conhecer Ele e querem vir para junto dEle. Então nós terminamos o show falando, o nome dEle é Jesus. E quando a gente termina, a gente fala, galera, agora nós vamos descer do palco. E se você quer saber mais sobre isso, venha para cá, eu quero conversar com você. E aí às vezes a gente passa horas orando, junto com pessoas, numa casa de show, onde provavelmente o evangelho nunca foi pregado. Tocando depois de bandas que exaltam outras coisas. Eu lembro de uma vez a gente tocando numa casa de show no centro de São Paulo, e quando a gente chegou na casa, a banda que estava tocando uma música que dizia assim, essa é a casa de Satanás, não sei o quê, e cantava umas músicas sobre o que aquele lugar era o lugar do diabo, mas aquele lugar não é o lugar do diabo, porque Deus já estava naquele lugar, já estava presente naquele lugar, e a gente não precisou chegar lá para Ele estar lá, porque Ele já estava antes da gente chegar lá, porque Ele ama aquelas pessoas. E quando a gente foi no camarim, que era um lugar todo pichado, zoado, cheio de palavrão, cheio de blasfêmia, e a gente poder orar ali dentro e falar, Deus, ajuda a gente a fazer um bom show hoje e sentir a presença dEle tão forte quanto em qualquer igreja. E poder subir no palco e demonstrar a morte e a ressurreição de Jesus e ver a reação das pessoas quando pela primeira vez eles percebem quem Jesus realmente é e o que Ele realmente fez. E esse é o propósito da minha vida e da sua vida. Esse é o propósito da igreja. A igreja está aqui para a gente representar Jesus lá fora. Para a gente mostrar quem Ele realmente é. Eu quero mostrar um vídeo, já que muitos de vocês já viram aquele vídeo Bandas Taiga Brasil, eu vou mostrar um outro. Tem um vídeo... Como banda, a gente tem tido a oportunidade de tocar em outros países também. E nesse ano de 2013 que passou, a gente foi para Portugal. E eu quero mostrar um vídeo de Portugal. Chama Odemira. É o nome da cidade onde a gente tocou. E eu vou contar uma história sobre essa cidade depois.
objetivo do evento foi apresentarmos a associação que criámos agora há pouco tempo. A associação chama-se Odmira-te, é uma associação cultural e artística fundada por jovens de Odmira. Enquanto associação criada, foi o nosso primeiro evento. Quando a gente chegou na cidade, parecia que não ia ter gente no show e estava super cheio. Tinha bastante gente bem interessada no show, bem curiosa. Foi muito bom. A noite foi muito boa. Foi um espetáculo extremamente original, acho que tocou em todas as pessoas que estavam a ouvir e vai mudar a minha vida, de certeza. Todas as pessoas têm que assistir a este espetáculo, completamente diferente, ninguém está à espera do que vai sair do palco. Eles mostraram a depressão, mostraram como é que se entra e mostraram como é que sai da depressão e mostraram muitas coisas que se pode aproveitar para a vida. Não foi só, vai ver a Bíblia e tal, isto é assim, não. Fizeram o assunto de uma maneira lógica. Estou um bocado mais receptivo a falar sobre isso e estou um bocado mais curioso em relação ao tema. Hoje, quando a gente estava falando a mensagem, aí eu dei um desafio e você veio junto comigo ali. Por que você veio? O que a mensagem significou para você? Não sei explicar bem. E ao ver-te aqui a ajoelhar perante o pessoal todo, tinha que vir porque estava aqui dentro aquela necessidade de estar junto. Temos que seguir o que o nosso Deus nos está a dizer. Lá está, temos que falar com Ele para perceber tudo. O pessoal lá em Portugal fala bem estranho, né? Então, não sei se vocês entenderam tudo, mas a gente estava numa cidade chamada Odmira. Quando nós chegamos lá, o pessoal que estava organizando o show, que nos ajudou a chegar lá, disse que tinha apenas 2 igrejas na cidade. E que eles tinham enviado convite para a galera vir estar junto com a gente no show também. Mas o show em si era organizado por aqueles meninos que vocês viram, que são da cena de rock, de skate da cidade. Eles pegaram o apoio da prefeitura e realizaram o evento. Só que nesse show não havia um cristão. Nenhum se foi. Nenhum foi para estar junto, para participar, porque tem muitos poucos naquela cidade. Então toda aquela multidão que você vê são todas pessoas que provavelmente nunca tiveram contato, claro, direto com o Evangelho e com quem é realmente Jesus. E quando a gente terminou, a gente desceu, como vocês viram, do palco e a gente falou, galera, se vocês querem conhecer Jesus, venha para junto da gente, vamos se ajoelhar aqui no meio desse lugar, que é um lugar público, e vamos orar para Deus chegar junto a gente, para a gente conhecer Ele mesmo. E muitos daqueles meninos chegaram. E um deles que estava falando no final, ele contou para mim assim, ele falou, há um tempo atrás tinha uma pessoa aqui na cidade, era um cara que era um missionário, e ele fazia um estudo bíblico aqui. E eu e meus amigos, a gente participou algumas vezes desse estudo bíblico. Só que a gente participou e depois ele teve que ir embora. A igreja chamou ele de volta para casa, ele foi de volta para a cidade dele e acabou o estudo bíblico. E agora a gente não tem mais contato nenhum com isso. Então quando vocês vieram e aí fizeram o show e chamaram para vir, eu tinha que ir junto. Eu tinha que estar junto com vocês ali, porque eu já ouvi essa mensagem. E aqueles meninos, eles não tinham realmente tomado decisões ainda por seguir Jesus, mas eles tinham ouvido, mas agora estão lá, sem oportunidade de realmente sentar e ouvir, porque o estudo bíblico acabou. Eles não têm mais a oportunidade de crescer na fé, de conhecer mais quem Jesus é. E essa necessidade é a realidade no mundo inteiro, no Brasil e fora. Porque missões, alguns anos atrás, talvez o foco maior de missões era ir para terras distantes, onde o evangelho não chegou ainda. É ir para a Ásia, para a África, para a Índia, para lugares onde o evangelho não chegou ainda. Mas hoje a gente tem um desafio ainda maior talvez, ou diferente pelo menos. Nós vivemos num mundo conectado, pela mídia, pela internet, um mundo globalizado, formado por centros urbanos, onde a maior parte da população vive em centros urbanos. Então a minha geração é uma geração que está entupida de informação, que sabe tudo, que está conectado e está sendo consumido pelo consumismo. E essa é a realidade da nossa geração. E essa geração está sendo influenciada principalmente por algo que se chama o humanismo secular, secularizado, que diz que Deus está longe,
que diz que a religião já não tem mais relevância nos dias de hoje, que diz que a igreja é uma coisa ultrapassada. Então nós temos esse desafio de como demonstrar quem Jesus realmente é lá fora. E isso é realidade aqui também. Aqui em Praia Grande isso é realidade. Lá em São Paulo isso é realidade. Então a gente precisa ouvir esse chamado de Deus. Só que missões, tanto há muitos anos atrás quanto hoje, continua sendo um desafio. Missões é algo que exige dedicação, que exige sacrifício, que exige tudo de mim e de você. Mas como eu disse, esse é o meu propósito. É a única coisa que faz valer a pena viver. É para isso que eu fui criado, para demonstrar quem é o meu Criador, quem Jesus realmente é. E missões é isso. Por exemplo, no outro ano a gente teve a chance de ir para a Rússia. Então, a gente ia com a banda do Brasil para a Rússia. Ia ser um intercâmbio meio estranho, meio maluco, e a gente não sabia o que esperar. E aí a gente chegou no aeroporto e tinha um ônibus esperando para a gente. Era um ônibus bem velho. E a gente entrou no ônibus e o cara falou assim: nós temos que atravessar a fronteira da Finlândia até a Rússia. E é meio complicado passar a fronteira da Rússia. E ele falou assim: vai demorar muito tempo, vai demorar uns 24 horas. Então a gente sentou no ônibus e começamos a ir. E aí no meio da noite o ônibus quebrou. E a gente ficou lá no meio da estrada, no meio de uma floresta, no meio da Rússia, no frio, esperando o ônibus ser consertado. E o cara, no final das contas, descobriu que não era que estava quebrado, tinha acabado a gasolina, e o motorista esqueceu de pôr gasolina. Então ele teve que ir buscar gasolina lá na Rússia, para daí trazer gasolina para a gente. Resumindo a história, quando a gente estava chegando no lugar do show, a gente já estava exausto, muito cansado. E nem um pouco a fim de fazer um show, para falar a realidade. E a gente chegou lá, e aí eu perguntei para o organizador: que lugar que nós vamos tocar? Aí ele falou: vocês vão tocar num cassino, num lugar antigo, velho, e eu não tenho respeito nenhum por esse lugar. É um lugar de assassino, de criminosos. Lá só rola assim, música dançante a noite inteira, e rola muita briga, e é um negócio muito louco. Então a gente ficou bastante assim, encorajado, né? Indo para lá com o ônibus quebrado, sabendo que era lá que a gente estava indo. Isso nos fez sentir muito bem. E quando a gente chegou no lugar, o dono da casa recebeu a gente, e ele parecia um mafioso, assim, com uma jaquetona de couro, umas mulheres do lado dele e tal. E ele falou assim: eu sei que vocês são uma banda cristã, eu já ouvi falar de vocês são uma banda cristã, e eu quero que vocês saibam que eu sou ateu. E já começou assim. E aí a gente conversando, ele falou assim: e outra, vocês vieram no horário errado, porque agora a galera não chega, o pessoal chega mais tarde. O show de vocês está marcado agora. E aí a gente orou, conversamos entre nós, e a gente falou assim: talvez a gente devia pedir para ele deixar a gente fazer um outro show mais tarde também. Então a gente pediu para ele e ele deixou. Então o cara que era ateu, ele falou: não, tudo bem, pode fazer o show 2 vezes. Então a gente subiu no palco, exausto, cansado, acabou de vir de 24 horas de ônibus, dormimos na estrada, por causa que o ônibus quebrou, e a gente está lá cansado. E é nessas horas que a gente tem que persistir, que a gente tem que olhar o desafio que está na nossa frente e encarar. Então nós estamos num antigo cassino, no meio da Rússia, fazendo o nosso show. Eu nem sei se o estilo de música que a gente faz tem muito a ver com aquele lugar, mas a gente estava lá, e a gente estava tocando, e a gente demonstrou da mesma forma a crucificação e a ressurreição de Jesus. E eu nem sabia o que fazer e o que esperar, então eu simplesmente fiz o que eu senti que eu devia fazer. Eu falei: se alguém aqui quer conhecer Jesus, você vem aqui para frente, no meio desse cassino, no meio dessa casa noturna, vem aqui para frente para você conhecer Jesus. E aí, a galera que estava mais tirando sarro da gente, na fileira da frente, começaram a vir para frente. Um, depois outro, depois outro. O pessoal lá do bar, que estavam servindo as bebidas, começou a bater palma. Os caras estão indo, começaram a bater palma. Nisso todo mundo começou a bater palma e começou a vir mais gente. Daí a gente falou: nós vamos conversar ali no camarim. A gente foi para o camarim lotou com umas 30, 40 pessoas, sedentas por ouvir a mensagem. E tinha uma menina lá que falava muito, e ela fazia muita pergunta, e ela falou assim: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui nesse lugar? Por que vocês não estão lá na praça pública falando isso para as pessoas? As pessoas têm que ouvir isso que vocês estão dizendo. Eu nunca ouvi dessa possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus. Isso não existe aqui. A religião no nosso país não ensina isso. E essa é a sede das pessoas. Essa é a necessidade hoje, aqui e fora, e nós somos chamados para isso. E eu quero lembrar de uma passagem que está em Atos. Se você tem uma Bíblia, abre aí, em Atos, capítulo 4, versículo 29.
Atos capítulo 4, versículo 29. Diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero lembrar qual é o contexto desse momento. Porque os apóstolos, Pedro, Tiago, eles decidiram que eles precisavam ir pregar. Eles precisavam ir para fora do lugar onde eles se encontravam, do lugar onde se reuniam, para ir falar para as pessoas sobre Jesus. Então eles foram para o templo. E eles foram lá pregar, e o que aconteceu quando eles começaram a falar? Na verdade, eles acabaram curando um cara, então a galera se juntou em volta, e aí eles tiveram a oportunidade de falar. E quando eles começaram a falar, eles acabaram sendo pegos pelos líderes religiosos, presos e levados para um lugar, onde eles foram interrogados, e eles foram ameaçados. E os caras, sei lá, devem ter ameaçado eles de morte, devem ter ameaçado eles que eles iam ser presos de novo, que eles iam receber chicotada, que eles iam ter isso ou aquilo. E aí eles falam: não pregue mais isso que vocês estão pregando, pode ir. E aí eles vão embora e eles chegam junto com os irmãos para orar. Agora, se fosse eu, e eu tivesse acabado de ser preso, ameaçado, interrogado, a minha oração ia ser assim: Deus, por favor, me ajude. O que eu vou fazer? Esse pessoal não quer deixar a gente falar da tua palavra, nós vamos ser presos, me ajude, socorro. Mas olha como é que foi a oração deles. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar. Sabe por que tremeu o lugar? Porque os caras estavam indo para fora. Eles tinham ido lá fora pregar. Eles foram presos e ameaçados, e quando eles voltaram, eles não ficaram assim, falando: Deus, não vou mais lá, me ajude. Eles falaram: Deus, me envia de novo, me dê coragem para ir de novo, e faz sinais e maravilhas. Esses caras estavam cheios de ousadia, e eles estavam dispostos a sacrificar tudo, inclusive a vida deles. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, a passar por perigo, por dificuldade. A entrega deles era completa, eles se entregaram por completo. Eles falaram: Deus, me usa, quero ser usado, quero ir lá fora, quero fazer diferença. Essa é a realidade de missões. Missões exige isso, essa ousadia, essa coragem, essa fé, essa persistência. A gente participa dessa missão, e o nome da missão é Steiger. E o nosso objetivo como missão é alcançar o que nós chamamos de a cultura jovem global secularizada. Isso são jovens conectados pela internet, pela mídia, no mundo inteiro, em centros urbanos, que estão, como eu disse, secularizados, onde a religião já não é mais relevante para o dia a dia deles. Essa é a nossa missão. E a gente tem ido, inclusive, para países muçulmanos, porque lá também essa é a realidade. Tem jovens lá no Líbano que curtem o mesmo estilo de música que vocês, que vestem as mesmas roupas, que estão no Facebook, que estão participando da mesma rede social. Então a gente começou esse ano uma base lá em Beirute, no Líbano. E quando nós fomos começar essa base lá, a gente fez uma reunião como essa aqui, para falar sobre a missão e para encorajar a galera a participar. E junto com a gente tinha 20 jovens da Síria. Isso esse ano agora, de 2013. E vocês sabem, se vocês assistem jornal, o que está acontecendo lá na Síria nesse momento agora. É uma guerra, é uma luta, tem bomba caindo, tem gente morrendo para tudo que é lado. Então esses 20 caras, homens e mulheres, meninas, universitárias, vieram da Síria, passaram pela fronteira para o Líbano, para vir numa reunião sobre missões. Eles passaram por uma zona de guerra, para chegar até a reunião. Eu hoje vim de São Paulo, passei por muitas horas de trânsito, e eu quase desisti de vir por causa do trânsito. Esses caras passaram por uma zona de guerra, com bombas caindo,
para chegar até lá. Isso é sacrifício, e isso é persistência, por amor à obra, por saber pelo que eles foram chamados, por qual é a missão deles. E esse era o tipo de ousadia que a gente vê em Atos, só que a gente não vê isso muito hoje, não é verdade? Eu falo de mim mesmo, eu falo da minha geração. O que a gente quer hoje? A gente quer a nossa vida, a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer os nossos desejos, a gente quer se sentir bem, a gente quer o emprego que a gente sempre quis, ou o carro que a gente sempre quis, o estilo de vida que a gente quer poder comprar as coisas que nós gostamos de comprar. E é isso que tem se tornado o centro da nossa vida. A gente esqueceu o que é o custo de seguir Jesus. Eu falo isso com tristeza, porque eu sei que eu faço parte disso também. E se eu não me lembrar todos os dias que seguir Jesus tem que me custar algo, eu vou esquecer e eu vou ser engolido pelo mundo à minha volta. Eu vou passar a viver a vida assim como todo mundo está vivendo. Eu tenho certeza que era muito mais fácil para Pedro e para os apóstolos e para os crentes, depois que Jesus morreu e voltou, ressuscitou e voltou para o Pai, eu imagino que tenha sido muito mais fácil para eles adequarem a sociedade em volta deles, eles continuarem a serem judeus, eles fazerem aquilo que todo mundo faz e falar as coisas que todo mundo fala. Mas eles não fizeram isso, eles se entregaram por completo, sacrificaram as suas próprias vidas para anunciar a palavra, para que hoje eu e você pudéssemos saber da bondade de Deus e do amor de Deus, porque se não fosse por eles, entregando as suas vidas naquele momento, a mensagem nunca teria chegado à Europa, e daí nunca teria chegado ao Brasil, e a gente não saberia desse Deus que nos ama e que morreu por nós. E hoje essa missão continua, eu e você fazemos parte dela, e hoje nós temos uma responsabilidade de cumprir essa missão, de mostrar quem Jesus é, fora da igreja. É muito fácil aqui dentro, é fácil demais ser crente aqui dentro. Eu preciso aprender a ser crente lá fora, eu preciso aprender a demonstrar quem Jesus é lá fora. É para isso que nós somos chamados, e isso vai exigir sacrifício e persistência. Persistência é outra coisa que a gente perdeu hoje, porque a gente está acostumado a se satisfazer rapidamente. Eu preciso de um negócio, eu vou ali e compro. Eu estou com fome, eu passo ali no drive-thru do McDonald's e como. Eu estou me satisfazendo rapidamente o tempo todo. Então eu esqueci o que realmente é persistência. E como igreja, e eu e você como missionários, porque todo seguidor de Jesus é missionário, nós temos que aprender a ser persistentes. Talvez Deus chamou você para fazer alguma coisa, talvez você já desistiu, ou talvez você tem dias que dá vontade de desistir, e você está lutando com isso. Eu quero te lembrar que essa missão e essa obra exige sacrifício, exige persistência. Eu tenho que continuar, eu tenho que ir em frente, independente do desafio. Sabe, outra coisa que parece que atrapalha missões hoje é relacionamentos quebrados. A gente desiste muito fácil por causa disso também, por causa de pessoas. A gente se envolve no ministério ou na obra, a gente entende um propósito que Deus coloca no nosso coração, e aí a gente briga com alguém, ou a gente não gosta mais do líder ou do pastor, que ele falou isso ou que ele falou aquilo, ou eu estava andando junto com uma galera, e aí eu briguei com a galera e eu não ando mais com aquela galera, e eu desisto por causa disso. Em missões isso acontece. O cara vai lá para outro país para servir missões, e ele briga com outro missionário lá, ele volta embora. A gente esquece que a gente precisa ser unido como corpo. A gente esquece do amor e do perdão, da necessidade de caráter, de eu ser humilde, de eu reconhecer meus erros, de eu pedir perdão e de eu perdoar. Persistência exige caráter. Eu preciso de caráter para servir em missões. E a última coisa que eu quero olhar nesse texto e perceber é que ele termina com esse versículo incrível, onde ele diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. E a gente hoje na igreja, a gente vive um tempo na igreja onde talvez a gente tenha buscado muito isso, da gente ver as coisas poderosas de Deus acontecendo, onde a gente quer ver milagre, a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas eu vou falar uma real para vocês aqui, uma coisa que eu acredito. Milagre pode acontecer aqui dentro da igreja, em cultos? Pode. Mas eu acho que acontece muito mais milagre lá fora.
Eu acho que vai acontecer muito mais milagre quando eu e você saímos fora da zona de conforto, saímos da igreja, a gente ir e aprender a representar Jesus lá fora. Quando a gente aceita o desafio da missão, quando a gente se coloca em situações complicadas. Quando a gente estava lá na Rússia, a história que eu contei, a gente passou medo. A gente não é super-herói, a gente não é nada disso, a gente passou muito medo. A gente passou muito cansaço, a gente passou muita insegurança por saber o que a gente deveria fazer lá. Mas quando a gente tomou aquele passo de fé, de fazer aquilo que Deus mandou a gente para ir lá fazer, nós vimos milagres acontecendo, de pessoas respondendo à mensagem, de Deus agindo de forma além daquilo que é humano. Eu creio que quando a gente toma esse passo de fé, é aí que a gente vê o milagre. Eu creio que o lugar tremeu quando os discípulos e os cristãos oraram junto naquele momento, porque eles estavam tomando passos de fé, de sacrifício. Eles estavam encarando a missão, e quando eles deram esse passo para fora da igreja, Deus agiu com poder, eles viram milagres e o lugar tremeu. Então eu acho que a gente como igreja, hoje, a gente tem que parar de buscar muito milagre, muita coisa dentro dos cultos. A gente tem que continuar se reunindo e louvando a Deus. E a gente tem que buscar a ação de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus lá fora. Eu creio que esse é o nosso chamado. E para isso eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso andar com Ele. Eu falo para você que não existe nada melhor, nada mais incrível, uma vida mais incrível e aventureira do que uma vida de realmente conhecer o Criador, aquele que me fez, e de poder seguir esse Jesus que andou na terra, que andou com os pobres, que foi carpinteiro e que morreu uma morte horrível para mim e para você. A gente realmente seguir Ele e deixar com que Ele forme o meu caráter, o meu coração. Não existe nada que se compare. E quando eu passo a conhecer Ele e andar junto com Ele, eu vou ter a ousadia, a capacidade de sacrificar e de persistir, que a missão exige, e eu vou ver o poder dele agindo, quando eu buscar Ele de todo o coração. E o que é buscar Deus? Eu passar horas orando, buscando Ele, seja no meu quarto, seja na igreja, seja na rua. Às vezes, para mim, ajuda eu atravessar a cidade andando, orando, porque daí eu consigo me concentrar mais. Eu não sei o que funciona melhor para você, mas a gente precisa passar tempo com Ele, para ouvir Ele. Eu preciso orar e falar: Deus, fale comigo, para que eu realmente possa te conhecer. E aí a gente vai ver essas coisas acontecendo. Então eu quero terminar lançando esse desafio, que eu e você sejamos missionários, que a gente seja enviado para servir dessa forma. E se você me ouviu falando e você está dizendo: eu quero servir em missões dessa forma, eu quero ir servir, seja na minha universidade, na minha escola, no meu trabalho, no meu bairro, seja onde for, eu quero representar Jesus fora daqui. Então eu quero te desafiar a ficar de pé junto comigo, para a gente orar e falar: Deus, nos ajude a sermos esse missionário, a sermos como era a igreja em Atos, a realmente representar Jesus fora da igreja. E talvez você está me ouvindo e você não está fazendo sentido tudo que eu estou falando, porque tem muitas coisas novas, ou talvez você nunca realmente se entregou, você nunca realmente entregou a sua vida para Jesus. E se isso é você, você tem a chance de fazer isso agora, porque entre você e Ele, você pode falar para Ele, você pode falar: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te seguir. E Ele vai te ouvir, e Ele vai começar a agir na tua vida. Então eu vou orar agora por nós, e eu vou orar também por cada um aqui que talvez ainda não conhece Jesus dessa forma, que a gente venha conhecer mesmo. Deus, eu quero te agradecer pelo desafio que a tua palavra nos traz. Quando a gente lê Atos e a gente entende o sacrifício que aqueles homens passaram para levar a mensagem, e a gente entende que a fé, que te seguir, não é uma moda, não é uma cultura, um jeito de falar, um estilo de música, mas que te seguir é algo que exige tudo de mim, que exige a minha vida, que exige a minha dedicação, que exige a minha entrega completa e a minha persistência. Exige que eu permita que o Senhor forme o meu caráter, para que eu seja um homem segundo o teu coração,
um homem que fala a verdade, um homem reto, um homem que é justo diante do Senhor. E a gente quer ser homens e mulheres úteis na tua mão. A gente quer ser usado para a tua obra. E nós queremos ver o milagre acontecendo. A gente quer ver o Senhor curando vidas aí fora. A gente quer ver o Senhor curando vidas fisicamente e espiritualmente. E nós queremos que a nossa geração venha te conhecer. Que o secularismo que tem tomado conta não venha tomar conta mais do coração de jovens e de velhos e de todos aí fora, mas que a gente possa representar quem o Senhor realmente é, demonstrar a cruz lá fora. Eu peço que o Senhor faça isso nas nossas vidas, hoje, amanhã e todos os dias, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar e eu quero lançar ainda um desafio prático para você. Às vezes você pode estar aí pensando, de repente você ouviu a palavra e você falou, eu quero fazer alguma coisa, ou você já tinha algo que Deus colocou no teu coração, e agora está pensando, eu vou fazer isso que Deus mandou eu fazer, eu vou, sei lá, representar Jesus lá na minha escola, ou eu vou começar aquela ideia, aquele projeto que eu tinha. Eu quero te desafiar a já entrar em ação, a já fazer isso. E talvez você ouviu entender um pouquinho sobre a missão hoje, e você quer se envolver, ou quer saber mais sobre como você pode se envolver. Eu tenho certeza que tem muitas oportunidades aqui na igreja que você pode se envolver também, mas eu quero já jogar algumas oportunidades que você pode se envolver na missão que a gente está servindo também. Nós temos uma escola que chama Compacta, é um treinamento missionário de 2 semanas, começando semana que vem, e é lá em São Paulo. São 2 semanas no centro de São Paulo, um treinamento. Você pode fazer isso de forma integral ou você pode fazer só à noite, aulas à noite. Se você tem interesse, tem mais informação na mesa ali, você pode se inscrever, você pode vir fazer esse treinamento junto com a gente. Essa é uma opção. Você também pode ser voluntário. A gente tem muitas oportunidades para as pessoas serem voluntários na missão. Então você pode dar o seu nome ali, deixar o teu e-mail e falar, eu quero ser voluntário, o que eu posso fazer? A gente também pede muita oração, porque a gente, com a banda, a gente está sempre fazendo shows direto, todo final de semana, em outras cidades, ou em São Paulo, em outros lugares, e a gente precisa muito da oração da igreja, nos apoiando em oração quando a gente vai para esses lugares. Então a gente pede essa oração. E tem outros projetos na missão, que não é só a banda, a gente tem uma casa comunitária em São Paulo e outras coisas, a gente precisa das orações de vocês. Então se vocês querem orar, coloca o teu e-mail também ali, porque a gente pode estar enviando pedidos de oração por e-mail, carta de notícias, para vocês saberem o que está acontecendo. E além disso, você pode nos apoiar também financeiramente, se você quiser. Você pode ter mais informações sobre isso ali na mesa também. A gente tem um livro, que é o livro do fundador da missão, a história de como começou a missão, chama Rock Priest, sacerdote do rock, e tem uma história meio maluca de como começou a missão. Você pode ler isso nesse livro que está ali no fundo. E qualquer dúvida você pode vir me perguntar, ou para a Marta que está ali, se você fala inglês ou polonês, você pode falar com a Marta. E é isso, eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de compartilhar com vocês hoje, e espero que a gente possa continuar juntos como igreja de Jesus, como reino, a espalhar as boas novas de quem Jesus realmente é para a nossa geração hoje. Amém? Deus abençoe. Conforme foi falado aqui, nessa noite você está tendo a oportunidade talvez de vir aqui talvez pela primeira vez, convidado por alguém, ou você talvez já venha há algum tempo, já frequentou alguma igreja, não sei. Mas se você está aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está falando contigo e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, como o Luca acabou de falar, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão, que nós gostaríamos de orar com você. Eu gostaria que todos ficassem com os olhos fechados, com a cabeça curvada, por favor. Ou se de repente você quer se reconciliar com Jesus, você estava nos caminhos de Deus e de repente você se desviou por algum motivo, mas nessa noite você sente no seu coração o desejo de estar retornando à casa de Deus, à casa do Pai. Se o Espírito Santo de Deus está queimando no teu coração, não fica relutando, levanta sua mão, eu quero orar por você.
Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, levante sua mão. Existe alguém aqui nesse lugar? Mais alto porque eu não estou vendo. Amém, pode abaixar. Aleluia. Tem mais alguém que queira aceitar Jesus? Dê um sinal com a sua mão, levante sua mão porque eu quero orar com você. Amém. Gostaria que essas pessoas que levantaram as mãos, ou até mesmo se de repente você está aqui nesse lugar e você quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, eu gostaria que você viesse aqui na frente rapidamente. Rapidamente, vem aqui na frente, eu gostaria de estar orando com você, fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Pode vir aqui na frente, por favor. Aleluia. Amém. Amém. Gostaria que você repetisse essa oração comigo agora, por favor. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, entrega a minha vida a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus, nos colocamos essas vidas diante de Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um agora que entregou a sua vida a Ti, Senhor. Que o Senhor venha transformar esse coração, essa vida, Pai. Que a partir de hoje, Deus, ele nunca mais seja o mesmo, Pai. Deus, essa festa, tudo isso não teria sentido, Senhor, se não fosse por essa salvação, por essa libertação, por essas vidas que estão se entregando a Ti nessa noite. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus.